Sejam mais do que bem-vindos, sejam mais do que bem-vindo. Shalom. Vamos lá, queridos. Hoje o tema ele é muito empolgante, ele é maravilhoso. Tenho isso como ele é dinâmico, explosivo por causa dos tópicos. Mas vamos aqui, como na sexta-feira nós fizemos aquela introdução maravilhosa. Hoje aqui vou trazer uma luz, um raciocínio para a gente rompermos em nome de Jesus. Amém? Então sejam mais do que bem-vindos à Bíblia e a sua revelação para mais uma live. O título, o tema, as obras da carne. As obras da carne, meus queridos. Filhos, falar sobre essas obras da carne é a maior manifestação do que a nossa alma, fora do controle do Espírito Santo, possa manifestar. Eu vou tentar aqui colocar em palavras com muita sabedoria e quero deixar claro que esta live, todo este conceito que nós vamos abordar aqui é numa visão cristã, tá ok? Então quero deixar claro, é uma visão cristã, num conceito para que possamos compreender o que a Bíblia nos orienta e como ela nos direciona dentro desse conceito cristão, ok? Porque pode ser interpretado de várias formas, de várias maneiras, e pode puxar para várias tangentes. Então eu vou tentar colocar numa linguagem simples, sem confrontar, tá? Sem invadir espaço da crença de cada um. Então é algo que eu defendo, algo que eu tenho para mim a Bíblia como esta bússola. Então eu vou trazer dentro desta linguagem, assim como foi feita as questões das orações. Todas as orações, posições de oração, foi voltado para essa linguagem no mundo cristão, ok? Então quero deixar isso aqui claro, para que todo mundo fique bem à vontade, tá? Outras pessoas, ao assistirem, se você indicar isso para outras pessoas, indicarem esse estudo para outras pessoas, espero que fique muito claro, porque o objetivo aqui não é ofender ninguém, não é impor nenhuma situação sobre ninguém, mas manifestar aquilo que nós acreditamos que no mundo cristão nós defendemos de acordo com o que a palavra nos orienta e nos ensina, ok? Então, na nossa profissão de fé, nós vamos declarar o que a Bíblia nos diz, essas obras da carne, ok? Então vamos lá, se prepare, porque serão aqui 30, 40 minutos, nós vamos falar e vamos expor a nossa alma fora do controle do Espírito Santo. Amém? Então, nosso texto-chave, ele é Gálatas 19, 21. É um texto muito gostoso e onde fala tanto das obras do Espírito quanto das obras da carne. Ok? Então, fala-se, como nós estudamos na semana passada, o fruto do Espírito Santo, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos caminhando aqui em nome de Jesus, que a graça do Senhor e que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê sabedoria ao expormos esse tema, que títulos polêmicos, difíceis, mas que Deus nos dê sabedoria ao lidarmos com este tema, amém? Então vamos lá, Gálatas 5, 19 e 21 nos diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a qual o Senhor nos declara:
como já outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É muito forte esse texto, queridos. Então vamos lá. Número 1, prostituição. Meu pai, falar de prostituição. Nós temos uma visão de prostituição que é sexo sem limite, o sexo fora do casamento, o sexo sem compromisso. Então isso é muito forte, porque não é só a prática imoral da vida sexual, não é só isso. E eu vou unir, tá, queridos? Vou falar sobre prostituição e impureza, porque os dois estão muito interligados, e todas as referências que eu for dar de um é do outro. Então, porque as ações são muito parecidas, então elas estão muito interligadas. Impureza é tudo aquilo que foge do que é puro, e nós sabemos que a Bíblia nos orienta que sexo só casando, sexo só dentro do casamento. Então, quando eu saio desta regra, quando eu quebro esse princípio, eu caio nessa situação tanto da impureza quanto da prostituição. De acordo com os ensinos bíblicos, a prostituição ela é mais que uma simples prática de imoralidade sexual. Ela é uma transgressão amoral e que compromete a santidade do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E isso está em 1 Coríntios 6, do versículo 18 ao 20. Nós somos exortados que o nosso corpo ele é puro e santificado para o Senhor, e nos impulsiona, nos ensina a fugir dessa imoralidade sexual. A prostituição, ela não... Seja bem-vindo, queridos. A prostituição, ela não se limita apenas nessas trocas de favores do mundo sexual, que seja por dinheiro, que seja por trocas. Eu não vou nem entrar aqui em tantos detalhes para que não venha trazer situações e pensamentos que vão distorcer muito, para dar outras margens, senão nós vamos ficar aqui muito tempo falando de uma coisa que é para outro momento mais específico. Então, a prostituição, ela vai me levar a essas trocas de favores, ou através da vida sexual, através desse mundo. Não é só verdadeiramente por dinheiro. Hoje, até a profissão, eu estava fazendo a pesquisa, e hoje é carteira assinada, né? Então tem que tomar muito cuidado como nós vamos expor isso aqui, quando se direciona a uma pessoa, porque pode correr o risco de ser processado. Então isso temos que tomar muito cuidado, e principalmente que nós estamos aqui numa rede social, onde isso vai correr o mundo da internet, então isso se torna muito perigoso. Então temos que ter aqui uma sabedoria na colocação dessas palavras, ok? Então ela vai muito mais além. A prostituição e a imoralidade, como eu disse no início, elas estão muito interligadas, são praticamente casadas essas ações. Então ela vai muito mais além do que essa exploração comercial ou não. Ela começa a entrar para esse mundo do profano, e vamos entrar aí sexo a 2, sexo a 3, 4, 5, aí nós vamos entrar na questão das orgias, e isso é profano. A Bíblia nos ensina a sermos marido de uma mulher só, uma mulher ser de um homem só. Enquanto está naquela responsabilidade, naquele compromisso, naquele relacionamento, sermos fiéis um ao outro. E isso é muito importante, e isso traz uma responsabilidade muito grande. E, infelizmente, a nossa sociedade, nós carregamos nos nossos ensinos, na nossa cultura, como isso, sexo fora do casamento, ser normal. Sexo antes do casamento, também ser normal.
sexo com 3, 4 parceiros ser normal. E não é normal. Se nós formos voltar um pouquinho na história, voltarmos um pouquinho no tempo, nós vimos ações e até mesmo algumas brutalidades acontecendo por causa dessa situação. Há uma história que, se vamos falar aqui de prostituição e imoralidade, é quando Jesus encontra aquela mulher, eles estavam ali, que o povo judeu queria apedrejar aquela mulher, porque tinha acusado que ela tinha traído seu marido, e numa ação de prostituição, numa ação de imoralidade. E todos eles pegaram umas pedras e ali iam apedrejar aquela mulher, e de repente Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então todos recuaram. Isso é um texto muito forte e é um exemplo muito claro. Então acusar as pessoas é muito fácil. Apontar o dedo é muito fácil. Por isso que nós trabalhamos com as obras do Espírito antes, para que essa santidade movesse dentro de nós, nos dessemos uma direção, nos dessemos um conceito, um entendimento do que a palavra nos dá em relação a guardarmos o nosso templo como o templo do Espírito Santo, guardarmos a nossa vida em santidade, para explorarmos essa santidade num todo. E a prostituição e a impureza, ela é justamente ao contrário. Ela nos leva a ter essa mancha. Nós vamos infelizmente, nos sujando nessa situação. Então, ela envolve uma degradação da dignidade humana. Mas a situação nos dias de hoje, ela traz uma alusão tão normal, tão comum, que muitos podem estar achando barbaridade com esta colocação que nós estamos tendo aqui. Porém, muitos casamentos são desfeitos porque tanto a impureza quanto na visão da prostituição é levado para dentro de casa. E esses relacionamentos são tratados como infidelidade. E esta infidelidade tem trago ao relacionamento muitos rompimentos. Muitos casamentos têm sido desfeitos por causa dessas ações. Muitos casamentos, muitos relacionamentos, frieza mesmo na vida conjugal por causa dessas traições. Porque ela vai muito mais além do que simplesmente uma ação comercial. Pagar uma pessoa para tal coisa ou envolver essa vida comercial nisso. Porque existem as luxúrias, existem as fantasias, existem as questões no mundo sexual que fica até difícil de expor numa rede, nesse compromisso de trazer uma santidade, porque já se tornou muito banal. Existem pessoas que defendem sexos a 3, que é uma normalidade. Traz simplesmente para o prazer. Eu tenho prazer. E aqui é complicado porque muitos relacionamentos se quebram, se rompem por causa porque leva à infidelidade. A impureza, ela vai trazer para o conceito da pessoa esse rompimento desta coisa sagrada, daquele relacionamento gostoso. Salvo que, queridos, eu tenho e defendo a tese da seguinte forma, que entre 4 paredes, o casal em Cristo Jesus, eles chegam num seu consenso, desde que ninguém invada a privacidade ou force o outro a uma questão. Não é por força, não é por violência. Há um conceito do que extrapola o que é real. Mas o que é real? Então o que se pode acontecer? Então, como que funciona isso? Tema para outras lives específicas, porque aqui nós vamos tratar de um assunto mais específico. Então, a live será direcionada para algo mais específico, porque eu posso trazer uma linguagem mais específica. Então, a vida sexual,
ela é muito independente, ela é muito pessoal. Aqui, à luz da palavra, ela me deixa claro, sendo praticado o sexo fora do casamento, prostituição, traição, impureza. Eu estou contaminando o templo do Espírito Santo. Se eu violo esses princípios divinos, que é estabelecido para uma regra normal para um casal, para um relacionamento. A nossa sociedade contemporânea, ela romantiza muito esta questão do mundo da prostituição. E para muitas pessoas, ela é uma escolha, uma forma de ganhar o seu sustento, a sua vida. No entanto, na perspectiva bíblica, nós podemos aqui trazer à nossa memória que é imoralidade sexual, porque é uma ofensa aquele princípio que Deus nos deixou, ser santo para sermos santos como o Senhor fez. Termos nossa atitude em santidade, trabalhar e nos comprometer com essa integridade, tanto física, emocional e espiritual. Além disso, a prostituição ela tem consequências devastadoras, não só para os indivíduos que estão envolvidos, mas também para a sociedade num todo. Aí onde nós entramos nessa linha, que ela corrompe. E aqui entra a exploração, entra violências, ela acaba que marginaliza o ato sexual. Porque aí ela parte para o profano, ela parte para uma coisa bruta, agressiva, de imposição. E isso é totalmente fora dos princípios que a Bíblia nos permite. Ok? Então, você vê violências, marginalização, principalmente para os grupos mais vulneráveis. É uma violência e acaba se tornando, queridos, vamos observar aqui, um ciclo de injustiça e sofrimento. Então sai daquela realidade. Quando se fala aqui, eu não quero puxar uma outra linha, tá vendo como que as coisas ela é forte? Nós vamos entrar aqui na questão da pedofilia. Nós vamos entrar aqui na questão do abuso. Porque é imposto uma situação. E as coisas vão se perdendo rumo. Então, a prostituição é esse sexo fora do casamento. Biblicamente falando, sexo fora do casamento. Ele é errado, é profano. Infelizmente, muitos distorcem esta ação. O sexo, ele é prazeroso. Deus abençoa e muito. Deus tem prazer na vida íntima, tem prazer na vida íntima. Gera-se alegria ao Senhor, gera, desde que seja feito dentro do princípio, da forma correta, com quem se deve. Portanto, as mensagens bíblicas sobre a prostituição é uma chamada para a pureza, é santificar, é trazer esse respeito ao próximo, é um convite para conhecermos a pureza, é um convite que nos traz para manifestarmos esta graça e esta glória ao Senhor. Então, acaba trazendo para nós a prática de honra ao nosso Senhor, porque se eu entro para esse mundo da sexualidade distorcido, fora desse princípio, eu vou perder e vou abrir mão, estou abrindo mão do presente e da graça que Deus me deu. E começo a desfrutar de, como que eu posso colocar aqui em palavras? Eu abro mão desse presente, desta graça divina que Deus nos deu. E eu saio da graça e da glória do Senhor. Então, a impureza, ela vem tão forte que aí ela entra também nos pensamentos impuros, nessa falta de olhar para o que é santo. Sabe, esses pensamentos que nos corroem, nos corrompem,
Agora, queridos, sem medo de errar, existem pensamentos que nos trazem para a nossa carne prazer. Prazer. Sonhos, desejos, fantasias. Não estou dizendo que o ser humano, isso é simplesmente arrancado. Não, não é arrancado. A questão é como nós trabalhamos isto sem perder a graça de Deus. O meu relacionamento com a minha esposa, ele é santificado. O ato, ele leva o engrandecimento em santidade ao Senhor. Porque senão o Senhor não teria nos dado a graça para multiplicarmos e povoarmos a terra. Como faríamos isso? Essa intimidade, este relacionamento, porque é a maior manifestação de carinho e amor um para o outro, é justamente nesse ato. Então eu preciso compreender e limpar a minha mente dessas impurezas, dessas distorções e sair do que é profano. Porque a prostituição, o sexo fora do casamento, ele, queridos, é profano. A pessoa que pratica estas coisas, a pessoa que tem um relacionamento extra ao seu relacionamento, ela está errada. É uma quebra de princípio, é um desrespeito. As fantasias sexuais, a imoralidade sexual, ela rompe, ela quebra este prazer divino. Então, a nossa mente, o nosso corpo, os hormônios em nós operantes, ela começa a tomar um rumo tão diferente, porque se observa que é insaciável. É insaciável. Porque começa com uma coisa simples e ali vai agredindo, os filmes vai trazendo uma imaginação muito fértil e a nossa mente começa a projetar certas coisas. Para quem tem o hábito dessa imoralidade, vive num mundo pornográfico. E hoje não é só revistas. Quando eu era mais mocinho, era tempo das revistas, das fitas cassetes. Hoje, esta visão do sexo profano, fora de um relacionamento estável, saudável, dentro do princípio que a Bíblia nos permite, que a Bíblia nos orienta, hoje aparentemente traz uma visão, um ar, ela veste uma roupagem de muito comum. Muito comum. E aqui que está o perigo. É caminharmos sobre a lâmina de uma navalha. Porque o desejo da nossa alma, da nossa carne, é tão imperante, tão impossível, que verdadeiramente vai sempre nos levar para sempre algo mais. E aí nós perdemos o equilíbrio daquilo que é permitido para o não permitido. Nós sofremos muitos ataques em termos de pessoas quando se fala nesse mundo sexual, quando se fala desse mundo profano, quando entramos aqui para essas impurezas que a própria Bíblia nos orienta, que quem pratica tais coisas ou algo semelhante a estas não herdarão o reino dos céus. Entenda, esta palavra não é para os não crentes, tá, queridos? É para os crentes. Justamente para aqueles que querem manter uma vida em santidade, buscando uma santidade, buscando andar com... Por quê? As pessoas, até que ela reconheça que aquelas práticas que elas estão, o sexo fora do casamento, essa ruptura, essa impureza, esses desejos imorais ao ponto de perder o equilíbrio, ao ponto de entrar-se numa tortura, se torturando para prazer,
é algo que não faz nexo, queridos. Presenciar determinadas situações, ter o prazer de assistir, do que é complicado essa ação. Tá vendo como que as impurezas, ela vai trabalhando esse comportamento e ela vai abrindo e vai mudando vai mudando esse comportamento de santidade, ela vai distorcendo e vai levando para o contrário, até ficar longe. Aí a pessoa, quando ela está distante desta visão de ter uma vida para com o Criador, para com Deus, ela vai ver isso como normalidade. Normalidade. Então, quando eu digo que esta palavra é justamente para nós que defendemos a Bíblia como nossa bússola, temos ela como nosso guia, assim como nos é liberado as bênçãos e o fruto do Espírito para nos abençoar e nos santificar a cada dia, o Senhor também nos deixa essas orientações para lutarmos contra esse desejo da nossa carne. Esse desejo da impureza. Você quer ver uma coisa que entra na imoralidade, queridos? O desejo do alheio. Olhar quem é casado, tá? Olhar para a mulher do próximo. E desejar. Não é achar uma pessoa bonita. Queridos, olhar para uma pessoa e achar ela bonita, formosa, atraente, isso é normal. Isso é normal. Não é pecado você ver a beleza de uma pessoa, admirar a beleza. Existem homens muito formosos. Existem homens, a Bíblia cita justamente isso, desses homens belos, atraentes. Que aguça, a visão bate, aguça, desperta. Algo mexe dentro de nós. Assim, para nós que somos homens, olharmos as mulheres e ver uma mulher formosa, sim. A questão é o que se faz ou o que se gera depois desta ação. Admirar uma pessoa pela beleza, pela formosura, essa visão atraente da beleza, ela é bonita. Olhar porque você pode observar que gosto, nós temos variedades, então cada um tem o seu específico. Tem pessoas que você olha, realmente vai te atrair, vai te chamar sua atenção, vai te chamar seu foco. Seus olhos vão ficar atraídos por aquela situação. Então isso é forte. Porque quando se fala dessa vida da prostituição junto com essa imoralidade, vai haver esse embate. Então até onde que é natural e onde que entra o profano? Onde que entra a impureza? Como eu faço essa distinção? Então sendo que a Bíblia me ensina a amar o próximo como a mim mesmo e ter a consciência que todos nós temos esse corpo como templo do Espírito Santo e buscar e trazer santidade, então eu vou evitar contaminar, porque o sexo fora do casamento, ele é profano. As impurezas, os desejos imorais. Hoje nós temos a própria internet, nós vemos relatos, queridos, através da internet, que pessoas têm prazer têm esse desejo, muitos totalmente fora de uma realidade natural. Mas para aquela pessoa que está cometendo essa situação, para ela, até então, é normal. É normal. Na minha infância, eu ouvia alguns relatos, alguns comentários nas rodas, quando eu ouvia os meus tios conversando, os meus avós conversando, que algumas práticas que algumas pessoas tinham em fazer sexo com animal. Tá? E na roça havia muitas situações mais difíceis, poucos iam para a cidade, e eu ouvia comentários. Não era com tanta frequência, lógico, porque não nos deixava permitir. Mas de vez em quando escapulia um assunto ou outro, e ali a gente pegava essas conversas. Quando me tornei mais rapaz, de onde eu venho, as comunicações também partiram disso, e eu ouvi muito isso.
aquelas rodinhas de amigo e acabava comentando certas coisas e certas situações que, biblicamente, quando eu me converti e estudando a Bíblia, eu descobri que esse tipo de sexo é profano. É profano. Então, abre um leque na mente da gente e fala assim, meu Deus do céu, então isso não é certo. Não é correto. Então, eu questionei muito os meus professores da escola dominical quando eles diziam que sexo só casando. E aí eu me converto amigado. Meu Deus, como foi difícil entender isso. Eu falei assim, então o meu relacionamento, ele está contrário com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus quer nos abençoar. E sentei, eu e minha esposa, nós sentamos, procuramos orientação. O casal que nos davam aula, os nossos professores, os nossos orientadores, foram sábios e nos orientou da forma correta. Eu não quero que vocês casem por obrigação. Mas se vocês se amam, se os seus relacionamentos, ele é correto, correto não seria a palavra adequada, não. Mas se vocês se amam e têm o desejo de permanecer junto, por que não legalizar isso diante dos homens e diante de Deus? Eu falei assim, olha, interessante. Sabe uma frase que a gente ouve muito? Amigado com fé, casado é. A gente vê muito isso, a gente ouve muito isso. Hoje menos, porque hoje já ficou muito natural. Muito natural. Os casais hoje, eles entram para um relacionamento e já entram num conceito que, para mim, tá? Dentro do que a Bíblia nos ensina e até dentro do pouco que eu tenho aprendido, eu estou estudando para desfrutar disso mais, para crescer com isso mais. Diz que daquela forma seguinte, se não der certo a gente separa? Relacionamento não é isso. Uma vida conjugal não é isso. E eu digo, queridos, eu tenho 32 anos de relacionamento. 32 anos de relacionamento. 32 anos num casamento que, graças ao meu Senhor, em todos os desafios, nós fomos rompendo juntos. Já passamos situações muito difíceis, sim. Já tivemos vontade de desistir, já deu vontade, a gente já sentou, já conversamos assim, vamos separar, porque do jeito que está não dá para continuar. Tá vendo como que o assunto da impureza, da prostituição, como ela bate de confronto, e o assunto, ele é tão, quando a gente começa a esmiuçar, ele vai muito mais profundo do que simplesmente esta visão de sexo por dinheiro, que é a questão da prostituição, ou o sexo fora do relacionamento, é impureza, é impuro, biblicamente falando. Então traz esse conceito. Existem pessoas, queridos, que eles é tão infiltrado na pornografia, a mente está tão impregnada na pornografia, que quando ele chega ao ponto de ter o ato, o contato com o seu parceiro, a sua parceira, ele tem dificuldade, porque quer colocar em prática aquilo que tanto está envolvido. Quer viver uma situação paralela, porque a mente está tanto naquilo, então ele começa a se comparar, começa a medir como tal, quer trazer aquele mundo para a sua realidade. E vive engessado dentro dessas coisas, e cada vez, quanto mais se pratica, mais distante de Deus fica. Porque não consegue ver santidade nisso. Tem pessoas hoje, para ter um relacionamento com uma pessoa só, é difícil. Porque não aceita ter, não aceita. Não consegue admitir. Porque já está tão impregnada, a mente já está tão corrompida. Você quer ver uma frase que se fala muito, muito, e a gente ouve muito quando vai cuidar de casais que estão passando por dificuldades, e principalmente na área sexual, diz assim, mas como é que eu vou casar com uma pessoa sem experimentar primeiro?
sem saber que aquela pessoa é tudo aquilo que eu quero. A gente ouve muito. E acabou que se tornam frases que vão virando desculpas e acaba que é justificativa para fazer o errado. Sabe aquela frase que a mentira do bem? É muito paralela a isso. É a mentirinha do bem. É a mentirinha do bem. E isso vai se corrompendo. Queria eu e gostaria eu de ter casado virgem. Gostaria eu. Para experimentar esta glória, esta graça, de praticar junto com minha esposa, de aprendermos juntos, crescermos juntos e descobrir este mundo juntos, santo, agradável. É possível, é possível, é gostoso. Muitas das vezes nos perguntam, mas 30 anos com a mesma pessoa não enjoa? Debaixo do manto santo de Cristo, não enjoa. Porque há prazer em estarmos juntos, há prazer de estarmos um com o outro, há desejo de um preencher o outro, há desejo de fazermos isso para trazermos satisfação um ao outro e se completa. Então é isso que eu vejo que está faltando em muitos relacionamentos. Esse se completar. Porque às vezes está olhando tanto só para o seu umbigo, é tanto para si, é tanto só para mim. Meu desejo, minha fantasia, é meu, tudo é para mim. Me satisfazer, que esquece do outro. E o respeito, biblicamente falando, a Bíblia nos orienta e que os dois cheguem em um comum acordo e que os dois conversem, elaborem, enamorem, sejam namorados. Como isso está em falta. A visão bíblica do namoro é totalmente diferente da visão que este mundo, que esse sistema prega o namoro. É muito diferente. Então a prostituição e a impureza, elas estão tão casadas, porque esta imoralidade, então a pessoa tem que compreender que ela está numa prática imoral e ela precisa entender que precisa se limpar. Efésios 5:3 adverte sobre essas impurezas, alerta para evitar essas imoralidades sexuais, esses desejos que extrapola. Desejar o que é do outro não é meu. Então, quando nós nos casamos, trazendo aqui para fecharmos esses dois títulos, a hora, o relógio. Tá vendo, queridos? Ficamos em dois tópicos, somente na prostituição e na impureza. Olha para você ver como é tão forte. Então, a impureza, ela engloba essa forma de comportamento, a forma de pensamentos, ela foge dos padrões estabelecidos, ela quebra todas as regras, ela foge deste princípio de ter uma vida em santidade, uma vida reta, uma vida correta, um relacionamento gostoso. Então começa a entrar uma ganância, e ela vai partindo para aquela impureza, porque ela quer satisfazer somente a si. É o que me traz prazer. E a nossa cultura é uma cultura meio machista, para dizer claro, e preconceituosa. E esses ensinos, eles têm dificuldade, sabe, de ser expostos no mundo cristão. São poucos líderes, poucos ministérios que têm pessoas especializadas, treinadas, estudadas nesta área, nesta vida de relacionamento sexual, para orientar os casais. É pegar aqueles casais que estão namorando, aqueles casais que estão juntos e ensinar a vida a dois, ensinar, trazer a
conhecer, trazer, sabe, dar um mundo, mostrar para eles a questão da santidade, mostrar como que é a pureza, a glória de ter um relacionamento saudável. E aí eu digo, querido, que esse desejo um pelo outro nasce tão forte e entrelaça com tanta força, Então a maioria das dificuldades hoje é justamente pela cultura. O homem é livre, a mulher não. Hoje já se mudou isso. Hoje a mulher exerce a liberdade muito maior do que as dos homens. Hoje a mulher decide, ela faz o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quiser. E se fizer no que não está no gosto dela, dá licença que eu estou passando, dá licença. A fila anda. E é assim que a sociedade de hoje. Admiro a mulher ser independente, porque abuso nenhum, seja de palavras, seja de ações, seja de gesto, e principalmente nesta área do relacionamento. A mulher, quando ela se olha no espelho e ela se vê mulher, se vê essa coisa de a tamanha graça que a mulher carrega, este poder imperante que a mulher carrega, e deixar de ser verdadeiramente abusada. Se nós formos olhar a nossa história, os nossos avós, as nossas avós, o quanto eles eram abusadas, o quanto que as situações eram difíceis, e muitas das vezes tinha que ficar em silêncio. Muitas das vezes a mulher tinha consciência que o homem estava chegando da rua e ele teve relação, teve contato fora, e ela tinha que simplesmente ficar calada. Hoje não. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso faz com que esta engrenagem, ela gira. Então é muito gostoso quando você fala disso e sai dessa visão, dessas coisas de o que é impuro. Então você descobrir o que é belo, o que é gostoso e o que é prazeroso, desde que não seja profano, porque a Bíblia nos ensina, querido, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta. E aqui é tema para outras lives mais específicas, que aqui eu vou dar só uma pincelada em alguns tópicos, porque aqui nós vamos entrar nesse poder da vida íntima. Até onde está o limite do sexo? Até onde existe limite para o sexo? Existe limite para o sexo? Existe esse limite para pensamentos, desejos? Existe limite? Aonde está esse limite? Como eu aprendo e como eu pratico? Tá vendo? São temas para outras lives. Um simples tópico, uma simples linha de raciocínio, de sair do que é profano para o que é santo. Olha quantas perguntas nos surgiram nesse meio. Então, queridos, a Bíblia, ela nos orienta que precisamos buscar o que é santo. Precisamos buscar e sair desta visão. E eu digo, queridos, deixo claro, sexo, a vida sexual do cristão, desta pessoa, sexo só casando, só no casamento. E sabe o que eu vejo? Antes de casar, quando está solteiro, pensa na vida sexual de uma forma tão absurda, que depois que casa, que tem a oportunidade de que pode fazer isso, usar isso todos os dias, tem dificuldade. Tá vendo como que sai do equilíbrio? Tá vendo como que quebra a linha do princípio original? Então, quando eu não posso, é o que eu mais quero. Aí, quando eu posso, eu já não quero mais, não tenho desejo, perdeu o encanto, perdeu a graça. Então, eu tenho que procurar fora para ter desejo? Eu tenho que sair da regrinha para atrair e mover um desejo em mim? Para satisfazer o meu desejo em mim? Esquecendo que eu quebro esse respeito, eu prejudico o outro fazendo tal coisa, eu quebro o bem-estar do meu relacionamento.
Olhar e, em vez de olhar para a pessoa que está comigo e desejar aquela pessoa que está comigo, eu vou partir para uma revista, para um filme, para uma determinadas situações e vai fugindo, e vai fugindo, e vai fugindo, ao ponto de pagar uma fortuna. Porque hoje tem pessoas que entram na internet e gastam fortuna para se manter no mundo profano, no mundo impuro. Existem hoje situações através da internet que a pessoa está do outro lado da tela e a pessoa do lado de cá se masturbando. Prazer nisso. Tendo a oportunidade de ter uma mulher só sua, de ter um homem só seu. Que vocês podem ter essa liberdade de se satisfazerem sem quebrar a regra. Sem entrar para o que é profano. Tá vendo, queridos? É possível. É possível. A minha mente é que precisa. A minha mente, ela tem que ressaltar. Ela tem que sair destas coisas que o mundo impregna tanto e buscar, estudar para isso. Procurar se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer as suas ações, conhecer as suas reações. Assim, tanto quanto o homem, quanto a mulher. Olhar para si, se conhecer, se olhar no espelho, se admirar. Se admirar. Você é aquilo, ou tem a forma que Deus te deu. É possível mudar algumas coisas? Então mude, se é possível. Se não, glória a Deus, aleluia, você é assim. Queridos, eu sou careca. Aí, caiu os cabelos. Quando eu era mais novinho, tinha um cabelo, mais ou menos, mais ralinho, e caiu. Hoje estou indo, tá ralinho mesmo, ó, tá indo, e vai ficar careca. Vou brigar com Deus por causa disso. Hoje, se tem procedimentos que se possa, tá ok. Mas isso me faz ser melhor ou melhor, e mais, menos. Isso é individual. Eu não importo. A minha esposa não importa. Então é algo que para nós dois, nós nos satisfazemos. Hoje eu não tenho o corpinho bonitinho quando eu tinha meus 15. Não tenho. Não tenho aquela barriguinha. Oxi! Parecia aqueles frisezinhos de tanque. Hoje tem máquina de lavar. É que eu brinco muito com minha esposa. Você, amor, bem-vindo à sua máquina. Então, queridos, é você olhar para você e você não precisa do que é impuro para encontrar prazer. Você não precisa sair, quebrar a regra do seu relacionamento, trazer algo profano para o seu relacionamento, se você pode trazer a santidade para ele. Se você pode viver em santidade, trazer o que é santo para dentro da sua casa. Trazer orientação para quem tem filhos, para quem tem netos, orientá-los a ter prazer no relacionamento. Porque hoje muitos dos filhos olham o nível que a prostituição e a impureza leva, porque o relacionamento dentro de casa ele fica meio estranho. Ele fica completamente estranho. O relacionamento dentro de casa fica estranho e nisso os filhos percebem. E aí eu digo, como você orienta seu filho? Como você orienta a sua filha? Como você tem cuidado, zelo, já levou seus filhos que estão entrando na fase do pré-adolescente para jovem, já levou no médico, já buscou uma orientação, senta com seu filho e já orientou nessas práticas na vida do relacionamento? Como você orienta? Porque na idade, quando eu tinha os meus 14, 15 anos, sabe como nós éramos ensinados, filhos? Era levado numa casa de prostituição. Nós éramos levados para uma casa de prostituição. Hoje, muitas das vezes, a prostituição está dentro de casa. Misericórdia. 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 A impureza está na nossa televisão, assistindo a sessão da tarde. Então, o que seus filhos assistem? Como que seus filhos veem os filmes? Como que vem os relacionamentos que estão? Os relacionamentos que as novelas pregam? Como você vê esse nível de relacionamento que você é acometido todo dia? Porque se dissermos que não assistimos novela, é estranho.
jeito ou de outro. Se não assistimos, que não dissemos que não assistimos filmes, são raríssimas pessoas que é cometida isso. Então nós sabemos. Então nós já vimos. Hoje passa cena de sexo na televisão, um caso de prostituição, porque está traindo a mulher está traindo o marido, e aquela coisa toda, está traindo o relacionamento sendo traído, e a família inteira sentada no sofá assistindo. Então fica numa cena muito estranha. Então o que eu estou ensinando para os meus filhos? O que eu estou ensinando para os meus netos? Queridos, a hora é chegada, a hora é cometida. Que a graça do Senhor nos abençoe. Está vendo como que é gostoso quando nós traçamos a linha de raciocínio? E ó, que nós falamos só de 2 tópicos, fiquei 50 minutos praticamente. 50 minutos falando só de prostituição e impureza. Nós temos 16 tópicos para nós desmancharmos aqui. E ó que eu estou na capa, só para nos trazermos o entendimento. Amém? Então amanhã, às 19h30, vamos dar continuidade. Para você que tenha dúvida, que quer fazer, faça perguntas, não tem problema não, pode entrar. Pode entrar no meu Instagram, pode mandar perguntas, não tem problema. Lá no canal do YouTube também pode tirar sua dúvida. Esta live provavelmente amanhã, na parte de manhã, ela já vai estar gravada no canal do YouTube. Oh, seja bem-vindo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então vai estar gravada. Léo, obrigado, Léo. Ô, Léo, chegou no finalzinho, Léo. Chegou no finalzinho, Deus te abençoe. Então, assim, é muito forte falarmos destas áreas. Então, aqui deixei claro, nós falamos aqui da prostituição e da impureza. Que a graça do Espírito Santo traga à tua memória e que você entenda, queridos, que eu não quero aqui traçar nem apontando o dedo para A e para B. Quero que você entenda que nós precisamos ter uma vida de gratidão ao Senhor. Uma vida de gratidão e de graça. E procurarmos andar com esse templo do Espírito Santo. Templo limpo e são. E fugirmos da prostituição e da impureza. Amém? E amanhã nós vamos entrar aqui em 2 tópicos maravilhosos. Nós vamos falar da lascívia. Que acaba sendo muito relacionada também com a impureza. E por aí ela tem uma pitada aqui peculiar. Então nós vamos falar da lascívia. Amanhã, nesse mesmo horário, eu te aguardo. Que prazer falar contigo. Que prazer falar para vocês. Que prazer gostoso é abrirmos e falarmos sobre a graça do Senhor. Ô Léo, nós começamos a nossa live 7h30, às 19h30. Vai ser a semana toda, tá? Semana toda nós vamos estar aqui falando sobre as obras da carne. Hoje se comentou, vou deixar a live no Instagram, ela vai estar ao vivo. Assim que eu terminar aqui, eu vou salvar ela lá no Instagram, vai estar liberada lá no Instagram, viu, Léo? Você pode ouvir o que foi comentado sobre prostituição e impureza. Eu sou apaixonado, não sou dotado, deixo claro aqui, não sou dotado em teologia, tá? Não sou mestre em teologia. Mas eu sou apaixonado com a vida e a cultura cristã, no qual, graças a Deus, o Senhor tem abençoado eu e a minha casa. Então, amanhã te aguardo para nós continuarmos nesse tópico maravilhoso. Vai estar salvo, gravado, lá no meu canal no YouTube, a Bíblia e a sua revelação, ok? Vou colocar lá, provavelmente amanhã cedo já deve estar lá. Tem o tempo de carregar, aquela coisa toda, então vai estar lá, ok? Mas no Instagram vai estar liberado agora, assim que terminarmos aqui, eu vou liberar. Muito obrigado, passamos aqui, extrapolamos o nosso tempo, passamos aqui dos nossos 50 minutos, e eu me sinto muito honrado por ter essa oportunidade de compartilhar com você sobre a Bíblia, ok? Então, que Deus possa te abençoar, abrir a sua mente, que a graça do Espírito Santo venha sobre ti e abra o seu entendimento de dentro para fora
e que você possa ter uma vida íntima com o nosso Criador. Então, shalom, shalom. Até amanhã às 19h30. Se você não for inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus. Se você não me segue no Instagram, siga. Então isso vai chegando para você fresquinho, tá? Quentinho. Deus te abençoe e até amanhã às 19h30 em nome de Jesus. Te aguardo. Você é o convidado especial. Shalom, shalom e até amanhã às 19h30. Deus os abençoe e lhe dê a paz.